quando fazia parte do CAD. É isso aí. Agradecer a Vamos lá. Camila, que já pôs Prazer. para falar. Queria dar boas-vindas a todos, quem já conhece, quem não conhece, aqui é o nosso núcleo Lumen, da PUC, da Fundação São Paulo, que tem vários grupos, subgrupos de debates, e esse é o debate que a gente vem tra- travando, acho que desde o começo do ano passado, né, turma? E tentando entender, né, fazer questões, elaborar discussões sobre a IA, e especialmente hoje o Jorge, que eu conheci há pouco tempo aí em outras atividades, mas descobri que ele está envolvido não só academicamente, mas também no mercado aí com trabalhos voltados à implantação da IA na educação, né? E essa fronteira entre educação e tecnologia é um dos temas que a gente quer focar, né? Então eu não vou me estender mais, Jorge, se você quiser comentar alguma coisa aí, você é super bem-vindo aqui ao Lumen, e eu queria mencionar, além da professora Márcia, a professora Ana, que são parceiras minhas aqui no Lumen, o professor Daniel também, que está desde o começo aí acompanhando, nosso chefe diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC, e que hoje está prestigiando aí a fala do Jorge. E muita gente, estava conversando com a Regiane, que eu não conhecia, né, de outras áreas, outras bandas aí da educação em São Paulo, e todo mundo aí que eu também espero Uhum. ser. Vocês podem usar o chat aqui para deixar o e-mail para a Camila registrar e mandar convite dos próximos eventos. Jorge, a palavra é tua, divirta-se e no É, final todo mundo se prepara aí para questionar o Jorge aí no que ele nos apresentar. é isso aí. Bom, primeiro, muito obrigado, Zé Luiz, pelo convite, pela oportunidade aqui, vendo Daniel, oi Carol também, ex-colega de PUC, tudo bem? Outras pessoas aí conhecidas, bem-vindos, quem não falei ainda, muito legal ter a chance de estar aqui com vocês e conversar. E já vi que o pessoal é mais sênior de IA, etc e tal, então, uma coisa que é compromisso meu, desde que eu comecei a fazer palestra, dar aula, etc, eu garanto 100% de resposta, né? Mesmo que seja não sei. Então, fique à vontade para perguntar. Daí, se a gente não souber, a gente pergunta para a IA ou faz alguma outra coisa e acaba caçando uma resposta ou mais perguntas. Eu acho que eu vou falar por volta de uns 40 minutos. Eu preparei um material, mas eu acho que vai ser mais rápido e a gente vai avançando nessa ideia que eu resolvi colocar nesse guarda-chuva de desafios da inteligência humana na era da inteligência artificial. Então, a ideia hoje é discorrer um pouco e a gente conversar um pouco sobre isso, né? A jornada que eu tinha pensado, e até saiu na comunicação, é a gente ir de um lugar de riscos para um lugar de caminhos, né? Então a gente não falar só do que assusta, do que a gente tem medo, mas falar de algum caminho a seguir. Só que essa linha reta nunca é reta, né? Então uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida aí foi a teoria U. Eu gosto sempre de usar como uma analogia de que conversa sempre tem essa questão de primeiro uma percepção, um, depois uma conexão com o que a gente tem a ver com isso, uma reflexão, e depois uma ação, né? Então esse caminho nunca é uma reta. O caminho mais rápido entre dois pontos pode ser uma reta, mais curto, mas o mais efetivo, muitas vezes a gente tem que se aprofundar em alguns assuntos, e essa é a ideia aqui, né? Então falar um pouco dos desafios, falar das reflexões e falar da ação. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Jorge. Tá, joia. Sim. Qualquer coisa me interrompe, bota no chat aí, alguém me dá um alô, eu não estou vendo o chat direto, mas aí alguém, qualquer coisa, me dá um alerta. Então vamos lá. Desafio inicial, primeiro, eu diria que opa, pulou mais de um. É vocês entenderem um pouco quem sou eu, né, da onde vem esse RG aí, esse documento, e do que a gente está falando hoje, né? Então, de uma maneira rápida, assim, até para vocês entenderem e terem uma perspectiva da onde eu estou falando, né? A perspectiva que eu gosto de trazer é que eu sou um engenheiro de aprendizagem, né? Da onde veio isso? Eu fiz engenharia de produção e depois de muito tempo eu descobri que eu tenho uma pergunta master que acabou o meu caminho
me levando a descobrir essa pergunta. É uma pergunta que eu defini olhando para trás, não para frente, né? De tudo que eu fiz, o que eu gosto de fazer, é como podemos aprender de maneira mais significativa aquilo que vai fazer diferença para a gente evoluir como sociedade. Então, se eu estou envolvido em algum projeto que não responde de alguma maneira essa pergunta, eu estou no lugar errado. Geralmente eu faço check antes de me envolver. Estou muito feliz de estar aqui, porque essa discussão dentro do Núcleo Lumen está diretamente relacionada a isso. Como é que eu cheguei nessa pergunta, né? Eu fiz engenharia de produção, trabalhei muito tempo em consultoria, e aí eu comecei a ver que a gente não melhora processos sem melhorar pessoas, a gente não melhora pessoas se não aprender, e o meu caminho foi levando para a educação. Eu fiz mestrado, doutorado em educação, e aí fiz diversos cursos, desde inovação social, diferenciação pedagógica, teoria U e outras questões, e acabei mergulhando nesse mundo da inteligência artificial, porque eu percebi que ia mudar radicalmente a maneira que a gente lida com conhecimento e como a gente ensina e aprende de uma maneira geral. Então, hoje, basicamente, né, eu tenho uma atividade bem forte de consultor docente, formador docentes, de docentes. Aqui eu separei em primeiro bloco educação básica, segundo bloco educação superior, sou conselheiro numa ONG e numa universidade e atuo com mentoria também, além de outras questões como palestras, etc. Então hoje, profissionalmente, eu estou principalmente respondendo essa pergunta master, mas traçando jornadas de integração de IA generativa em escolas, faculdades e organizações. É ajudar as pessoas a decidir por que, se, como e quando eu devo fazer alguma coisa a respeito. E aí, nessa jornada, eu acabei escrevendo, fui convidado para organizar e escrever um livro que acabou virando referência no MEC, num dos documentos oficiais do MEC, para a inteligência artificial na educação, que é esse livro aqui, A Escola com Inteligência Artificial Generativa. Então, meu olhar tem sido muito mais da prática do que da pesquisa acadêmica, né? Então, muito do que eu vou falar aqui é um pouco da prática de escolas, faculdades e organizações que têm lidado a respeito com isso. Indo adiante, primeiro desafio propriamente dito que eu gostaria de falar, né, da inteligência humana para a era da inteligência artificial, é a gente saber do que está falando. E talvez aqui eu vou passar rápido, porque vocês já devem estar carecas de saber isso, mas o jeito que eu faço está bem direcionado para falar com formação de professores, para os professores terem a chance de comunicar para os alunos também, né? Então eu gosto de brincar que eu estou desmistificando a varinha mágica. E um jeito legal que eu gosto de fazer isso é uma brincadeira com vocês aí. Então, se vocês quiserem, pode usar o chat. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar uma palavra, uma frase, e vocês vão adivinhar a próxima palavra. Pode ser? Vou abrir o chat aqui. Então, quem tiver no celular talvez demore muito, não tem premiação, hoje não vai dar para. Então, lá vai a frase, hein? Eu não vou nem falar, vocês vão ter que ler aí. Pode colocar no chat. Qual é a próxima palavra? Por enquanto, nem. Opa, um monte. Não tem segredo, né? Eu ia até fazer uma brincadeira antes de contar uma história para vocês, mas é fácil adivinhar a próxima palavra, né? No fundo, o que a gente está falando de inteligência artificial, se tiver uma coisa mais essencial para vocês guardarem, é essa brincadeira que eu vou continuar agora um pouquinho mais, né? Essa aqui, pau que nasce torto nunca, e a outra é pau para toda, se endireita, se endireita, se endireita, pau, obra, obra. Não tem segredo, né, gente? Aqui, todos educados em português, adultos, conhecendo a expressão e conhecendo música infantil, né, fica muito fácil a gente adivinhar a próxima palavra. Por fim, a última, para direcionar um pouco mais do que a gente está falando em termos de algoritmo, é o seguinte: como você começa uma história infantil? Quem teve filho, quem tem filho pequeno, ou quem já se relacionou com criança, qual frase vocês falam para começar, tipicamente, uma história infantil? Era uma vez, não tem segredo, né? Mas aí então, vamos começar com Era uma vez aqui. Opa, tô demorando para passar aqui. Era uma vez.
E qual a próxima? Era uma. A próxima palavra mais provável. Isso aqui é um exemplo hipotético, né? Vez seria com 22% de chance, era uma boa com 7% de chance e era uma pessoa com 5% de chance. No fundo, o que a IA generativa faz é exatamente isso, né? Quando a gente fala de IA generativa, nada mais é do que uma área da ciência da computação, aí está o professor Daniel Gatti, que é o especialista da área, que por meio de cálculos estatísticos e uma base de dados enormes, ela calcula qual a próxima palavra mais provável de aparecer. Atirei o pau no gato, era uma vez, a gente nada mais fez do que esse exercício, baseado numa coisa que é interessante a gente ter em mente, né, que é, tudo isso é com base nos dados que nós fomos treinados. Se fosse uma pessoa estrangeira, que não teve infância no Brasil, que não conhece música, a chance dela conhecer o Atirei o Pau no Gato seria bem menor, né? Ou a chance de conhecer Pau que Nasce Torto Nunca Se Endireita também era menor porque, entre aspas, o treinamento que ela teve, a referência dos dados que ela tem seria outra. Então, no fundo, o que a gente fala de IA generativa nada mais é do que isso. Com isso, eu acho importante falar uma coisa de um cientista brasileiro que eu admiro, gosto muito, sempre cito, e ele critica muito o termo IA generativa. Alguém sabe quem é? Cientista brasileiro? Alguma chance aí? Quiser falar no microfone ou no... Não. Então vamos ver se vocês... Nicoleles? Nicoleles, ele mesmo. E aí, o que o Nicoleles fala, né? E por isso que eu fiz essa brincadeira do hambúrguer aqui, né? O Nicoleles fala que não é nem inteligência nem artificial. Mas daí eu pergunto, alguém aqui é vegetariano ou vegano? Pelo jeito não, né? Mas um hambúrguer vegano é hambúrguer de fato, né? Qual é a definição de hambúrguer? É um bolo de carne, então se ele é vegano, ele não é hambúrguer. Mas vira uma denominação que a gente acaba assumindo, né? O Nicoleles ele fala que que inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. E o argumento dele que ele traz, eu concordo. Mas assim como eu concordo que um hambúrguer vegano não chega a ser um hambúrguer legítimo, né? Mas a gente chama de hambúrguer vegano, eu continuo chamando inteligência artificial e inteligência artificial generativa, porque é o termo que existe mesmo, né? Então, essa brincadeira aqui eu falo, concordo com ele, talvez a nossa definição de inteligência, muitas das definições de inteligência não passem por aí, mas virou o termo que é inteligência artificial, né? Uma curiosidade que muitas vezes me perguntam, como é que funciona com imagens e filmes? A ideia é a mesma do Atirei o Pau no Gato, só que a gente pode fazer uma aproximação para um super quebra-cabeça, onde você vai lá em peças 1000 e pega a peça mais provável de encaixar naquele pixel, ou naquela parte, ou naquela figura, naquele filme que você está fazendo. Então, dessa maneira, o que é importante fazer, principalmente quando eu falo com professores e alunos, né? A IA generativa não sabe nada. Ela calcula estatísticas com base nos dados que ela foi treinada, né? E por isso ela vai errar, alguma hora ela vai errar, e a gente chama de alucinar. Ela tem tendências e vieses, e ela não tem explicabilidade e replicabilidade. Se vocês quiserem fazer uma brincadeira, eu não coloquei aqui, mas a gente pode fazer aqui, ó. Vou até parar de... Vocês estão em tela de computador ou de celular? Escrevam aí a pergunta ou no ChatGPT, ou no Copilot, ou no Gemini, que vocês têm mais fácil aí. Escrevam o que é manga e vejam a resposta. A simples pergunta, o que é manga? Daí fazer umas pesquisas. Vai dar ruim. Vai não. Vai dar Ó, diverso. fruta, parte da roupa, quadrinhos japoneses. Apareceu 3. É isso. Alguém apareceu menos que 3? Levanta a mão, eu mando um Cresceram sinalzinho. 5. 5? Opa, Fruta, diz aí, Lino. vestuário, quadrinho japonês, mangá, utensílios e filtros de café, manga de confeitar e expressões idiomáticas. Olha só. O meu Copilot apareceu. É que manga aqui ficou vestuário, né? Mas
É a ideia de esconder a carta, né? Para alguém Aqui apareceu apareceu só fruta. Só fruta para mim só apareceu. fruta. Origem, Interessante. só fruta. É o Copilot. Para É. mim apareceu, além desses, fruta, parte do vestuário e mangá, apareceu termo rural, agropecuário. No interior de Nossa, contextos de fazendas, manga ou manga de pasto é um termo usado para descrever um espaço de terra cercado, esse como eu um nunca piquete. vi. Também nunca tinha ouvido, como um Olha piquete só. utilizado para prender ou separar, direcionar o gado. Nossa, para No Roberta apareceu Gemini. 10. Caramba. Roberta, um dos 10 que apareceu aí é manga de peça mecânica, manga de eixo. Pessoal, boa noite a todos. Para mim apareceu aqui, ela é a rainha das frutas tropicais. Um ano tempo, cores de pôr do sol. A quarta é um sabor que abraça. 5, super osso do meio, super osso do meio. Meios do fiapos, família gigante, superpoderes para a saúde. Camaleão da cozinha e a 10 a outra manga. Curiosidade. É esse tanto aqui que apareceu para mim aqui. Nossa, você fez em que aplicativo, Roberta? Eu fiz um Gemini. Nossa, jura? Eu fiz um Para alguém Gemini. aparecer, para ninguém No apareceu peça Copilot? mecânica, né? Então, agora digitem assim: atue como um mecânico, o que é manga? Agora apareceu o eixo do Agora apareceu, né? Copilot. Deve ter E aparecido para a apareceu grande até a maioria. imagem O da a imagem roda. da manga, do eixo. Aqui É também alguma coisa da suspensão? Não sei. porta-manga. Ou pode ser uma conexão hidráulica também, pode ter aparecido, Disco de freio. né? Então, por que que acontece isso, né? O que que a gente está fazendo? Primeira variação que tem entre vocês depende muito do software, do contexto que o software que vocês usam, né? Então, o que que vocês já usaram? Quem é um usuário mais frequente? Em português, provavelmente a chance de aparecer mangá é menor, porque o mangá aparece porque ele faz a referência de mangá em inglês que não tem acento, né? Uhum. Então, essas variações acontecem porque ele vai probabilisticamente pegar a resposta que faz mais sentido na estatística que ele tem, com os dados que ele foi treinado, no contexto que vocês dão. Quando a gente coloca atue como um mecânico, ele já cerca uma área de conhecimento da mecânica, então, probabilisticamente, a chance de estar falando de uma manga, que é uma peça mecânica, é muito maior, né? Então, o que acontece estou vendo aqui, o Daniel botou no chat justamente a explicação disso, né? Então, mais do que nunca, é fundamental a gente ter em mente, aqui eu vou voltar para a apresentação, que é muito difícil se a gente não tiver uma boa instrução e se a gente não tiver cercado a questão de replicabilidade, explicabilidade, que é impossível garantir 100%, né? É grande a chance da gente ter uma diversidade de respostas. Isso numa coisa pequenininha que a gente está falando de manga, uma palavra só, que de propósito tem uma polissemia grande aí, que eu peguei para esse exercício, mas que é um risco muito grande que a gente tenha a adotar essa varinha mágica sem ter isso em mente. Então, por mais básico que seja, né, e por mais que muitos de vocês já podem estar usando agentes, podem estar usando ah, com uma naturalidade, no cotidiano de uma maneira muito maior, né, é sempre legal a gente ter isso em mente. Eu mesmo me pego várias vezes usando de alguma maneira e falando, opa, tem que lembrar que não é garantido, não é 100% confiável, e esse é o primeiro desafio, a gente ter sempre isso em mente. O segundo desafio
é decidir pelo uso de maneira consciente. A maioria de nós aqui, eu acho que 100% de nós já está usando, né? Mas é importante a gente ter uma questão bem clara aqui, que uma questão que a gente muitas vezes faz, e dependendo da tarefa não tem problema nenhum, é a gente substituir o esforço, né? Então eu gosto de usar essa metáfora da academia, né? Faz de conta que eu vou para a academia porque eu quero fazer musculação para estar saudável. Esse exemplo específico, a mocinha está exercitando a perna, né? Mas ela está exercitando porque ela quer desenvolver a perna. Se nesse caso, ao invés de mexer na máquina, ao invés de fazer o exercício, ela colocar um motorzinho que faz as repetições na máquina, não vai servir para nada. Mas se ela está feliz com isso, é porque ela não quer o desenvolvimento do músculo, ela quer contar a repetição, que muitas vezes, a gente vai falar mais para frente, pode ser uma opção. Outra questão que surgiu, que é muito legal, surgiu num estudo de Wharton agora desse ano, né, começo desse ano, é uma ideia de rendição cognitiva. O que que eles fizeram aqui, né? Foi um experimento e a proposta desse estudo foi pegar o material a teoria do Daniel Kahneman, que é Thinking Fast and Slow, que são duas maneiras de pensar e decidir, uma intuitiva rápida, uma criteriosa e mais lenta, que é a teoria dele, e eles falaram, bom, já tem essas duas maneiras, como é que a IA generativa entra nisso? E eles fizeram experimentos com mais de 1.000 estudantes, onde eles deixaram os estudantes usar a IA generativa, só que metade do grupo usou, metade do grupo não usou. E aí o que que eles fizeram? Daqueles que usaram, eles colocaram intencionalmente respostas erradas, metade deles também. E aí eles compararam a performance nos testes padronizados, quem usou e quem não usou, e depois quem usou com respostas certas e quem usou com respostas erradas. O que que eles perceberam? E os estudantes sabiam que estavam usando e sabiam que deviam checar. Mas o que aconteceu é que, mesmo aqueles que estavam usando, quando teve as respostas erradas, eles não checaram, eles não reavaliaram e não olharam criticamente as respostas. E a isso ele chamou de rendição cognitiva, que mesmo ao usar, estando consciente ou não, você acaba confiando mais na IA, né? E aí eles fizeram diversos cortes e perceberam que quem usava mais confiava mais e, consequentemente, errou mais ao confiar numa IA que estava dando resposta errada. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Que uma coisa é a gente decidir falar, ah, não, essa tarefa eu nem vou usar, né? Um exemplo típico que eu gosto de dar é transcrição. Hoje em dia está muito fácil transcrever e está muito fácil via software você agrupar de alguma maneira a transcrição, ou de palavras, ou de palestra, ou de reuniões como essa, né? E dependendo da situação, dependendo do compromisso, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas se você está fazendo uma análise, você tem que fazer uma decisão, né? O risco que a gente tem é bem grande em você abrir mão. Tudo bem, gente? Uhum. Legal. Daí, o que que é importante a gente sempre ter em mente quando estiver usando a IA, tendo noção disso? Primeiro, nós somos sempre responsáveis pela validade, confiabilidade e integridade ética das decisões, né? O fato de usar a IA, eu acabei não colocando aqui, mas ah, erros grotescos na área jurídica, na área de negócios, teve vários casos no Brasil, nos Estados Unidos, um famoso, foi de 2024, de um advogado contra a American Airlines, de um caso que um paciente que foi, um cliente dele que foi atingido por um carrinho, se não me engano, e processou a companhia aérea. A companhia aérea fez a defesa com um advogado que usou o ChatGPT e coletou uma série de jurisprudências que o ChatGPT respondeu, fala conforme caso tal, e daí quando foram checar, nenhuma delas existia, né? Outro caso famoso que ficou aqui no Brasil, uma influencer que foi viajar, não lembro para onde, perguntou para o ChatGPT se precisava de visto. Ele disse que não. O que aconteceu quando ela chegou no aeroporto? Precisava, ela não viajou, né? Então, não tem jeito. Então, se a gente é responsável nessa condição 1, a segunda condição é que a gente deve ser sempre capaz de avaliar criticamente qualquer sugestão que formos utilizar, né? A regra de ouro aqui é, se você não sabe avaliar, ou se você não tem condições de usar alguém que saiba, ou algum recurso que saiba, não use, né? Tão simples assim, a responsabilidade é nossa, então é muito importante a gente ter essas duas regras principais
logo de cara para tomar alguma decisão, para se apoiar a qualquer coisa com IA generativa, né? Então, primeiro desafio, saber de IA não sabe nada, é um cálculo probabilístico. E segundo, seja lá como a gente for usar, a responsabilidade é nossa pela decisão, pela sugestão e pelo uso que a gente tiver dele. E aí, é fundamental a gente ter bem claro a ideia de pensamento crítico, que sempre que, para quem está em educação básica, e é uma das competências gerais, pensamento crítico e criativo, em qualquer lugar que a gente fala das competências do futuro, pensamento crítico, pensamento analítico acaba aparecendo. E aqui eu peguei uma definição intergeracional que eu combinei em dois autores de propósito, que é a Rose Looking, que é uma inglesa pesquisadora da área de IA generativa, que mergulhou nisso e publica e tem textos muito bons e livros também, de 2025, e o Robert Ennis, de 1985, que eu pesquisei, que é uma definição super bem citada de pensamento crítico, mas eu peguei só um pedacinho dele, né? Por que eu gosto de usar essa? Porque coloca como uma capacidade humana que a gente pode desenvolver, que a gente deve desenvolver, né? Seja em crianças, seja em adultos, de entender o que sabemos e não sabemos e com habilidade de monitorar nossos próprios processos cognitivos, validando a veracidade e a relevância ética dos dados, né? Então, tem toda uma característica de metacognição, de a gente se perceber o que a gente sabe, o que não sabe, monitorar como a gente está tendo esses processos cognitivos, e aí a Rose Looking inclui a IA generativa, validando a veracidade e a relevância ética dos dados, né? Então, essa questão de, já que eu estou usando IA generativa, eu tenho que considerar a relevância ética, considerando os vieses, considerando de onde veio essa informação, considerando o que eu posso não estar sabendo pelo fato de eu ter terceirizado uma decisão para um algoritmo. E aí eu pego um finalzinho do Robert Ennis, que eu acho muito legal, que ele coloca com o intuito de decidir o que acreditar ou fazer, né? Então ele bota essa questão de uma capacidade humana de lidar com conhecimento para a gente decidir o que eu faço com isso. Desde fake news, passo adiante, não passo adiante, desde uma decisão de negócio e desde uma decisão de eu vou aprender ou eu só vou realizar uma tarefa com isso, que é o que a gente vai falar para frente. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, comentário, sugestão? Alguém que dormiu aí? Então, vamos adiante. E para falar de pensamento crítico, né, eu gosto de falar de uma maneira simples de dois elementos fundamentais. A gente tem que ter repertório próprio e tem que ter critério de como usar esse repertório, né? Então, se eu quero ser capaz de analisar criticamente o que eu sei, de validar uma resposta de IA generativa, eu tenho que ter ou ter acesso a repertórios e critérios além da IA generativa. Toda vez que eu usar a IA generativa e não tiver repertório, critério para avaliar uma resposta dela, tem grande chance de eu estar fazendo alguma coisa errada, se não no presente, me prejudicando, prejudicando no futuro. E aí, como eu estou falando com empresas também, ou até pensando no uso escolar não pedagógico, ou no uso de faculdade não pedagógico, a gente não tem um pensamento crítico, não aplicar um pensamento crítico, não ter repertório, critério para lidar com isso, é um prejuízo organizacional, talvez não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, com certeza. Porque a gente perde a capacidade, a competência organizacional de tomar decisões e de aprender, né? E aí a gente vai justamente para essa questão que vai direcionar para o terceiro desafio que eu vou trazer, que a decisão pelo uso já é uma decisão, né? E aí tem que ficar claro se eu vou usar para realizar uma tarefa, simplesmente para dar uma resposta mais rápida, para escrever um e-mail mais rápido, para fazer a lista de compras, para já deixar alguma atividade automatizada que eu tenho no meu dia a dia ou na minha empresa, ou para aprender. E melhor ainda, que acontece na maioria dos casos, ou ambos, né? Porque é raro, talvez existem algumas, lógico, tarefas menos de responsabilidade menor e mais repetitivas, mas ao assumir que a gente, como pessoa física, como educador, como educando, como líder organizacional,
a gente vai realizar uma tarefa e está focado só no resultado daquela tarefa, na velocidade, etc., e não está preocupado em como eu vou realizar aquela tarefa de novo, como é que eu vou aplicar aquela tarefa numa condição diferente dessa, como é que eu vou transferir a minha competência que eu realizei essa tarefa para uma tarefa seguinte, né? Eu posso estar terceirizando justamente a competência que eu tenho hoje para fazer qualquer coisa para um algoritmo que não é 100% confiável 100% dos tempos. E aí a decisão inteligente, humana, é a gente parar para pensar nisso. Pô, claro, está confuso. Fazer uma pergunta. Ô, Jorge, eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei se é melhor Fica à vontade. ou deixa para o final, eu não sei como é que é. Vamos lá, vamos no fluxo, Pareira. Você está colocando uma questão do uso da inteligência artificial a partir de um ponto de vista muito maduro, na minha opinião. Então, assim, alguém que tem o repertório, alguém que tem a capacidade crítica ou acesso a essa capacidade crítica para avaliar a resposta que a inteligência artificial está te dando sobre alguma questão, né? Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, do uso da IA na educação, especialmente, sei lá, o pessoal mais jovem, crianças, adolescentes, etc., por definição, esse repertório, essa capacidade crítica ainda não estão completamente formados. Assim, e aí, como é que fica isso? Quer dizer, você não vai estar, eventualmente, tirando a oportunidade. Você não vai estar, no fim, substituindo o aprendizado pela resposta, quer dizer, porque eu entendo, assim, uma pessoa madura, um profissional, uma pessoa que um acadêmico, são pessoas que têm referência, etc., têm uma capacidade de utilização sofisticada da IA. Mas quando você pega uma pessoa mais ainda em formação, digamos assim, esse repertório e essa capacidade crítica não estão presentes ali na sua totalidade, né? Como é que fica a solução desse problema? Porque eu vejo hoje em dia a molecada usa direto, tá certo? Vai fazer o trabalho da escola, né? Bom, o próprio professor Gatti aí comentou, quer dizer, a inteligência artificial virou parte do dia a dia dessa turma, assim. Eles não estão deixando de aprender ou estão aprendendo de uma forma diferente? Qual que é como que a gente sai dessa encruzilhada aqui? Ô, Parreira, eu acho que a gente combinou, porque esse é o terceiro desafio, que é o próximo slide. Tá bom, beleza. Então, quer dizer que a tua apresentação está muito boa, então. Mas depois eu volto com mais detalhe, eu vou passar essa parte aqui, depois a gente conversa um pouco mais. Mas você vai ver que a gente está 100% alinhado aqui. Vamos lá. Então, e aí, para não me deixar mentir, o terceiro desafio é não comprometer a aprendizagem. E aí eu vou falar de uma maneira mais geral, mas depois a gente volta e faz justamente essa quebra na educação, Parreira, que é especialmente crítica, e a gente mesmo quando fala de escola como se fosse uma coisa só, mas tá a Carol aqui, pelo jeito a Renata é do NED também, que mesmo dentro da escola a gente tem que fazer alguns cortes bem específicos, porque a maturidade, o desenvolvimento que se espera de uma criança no uso de tecnologias digitais e na criação e maturidade para desenvolver repertório e critério é bem diferente, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem de uma maneira geral, né, o que eu gosto de trazer é que continua valendo essas duas coisas, né? A gente tem o uso ou não uso, mas se eu quero aprender, né, eu gosto de seguir uma linha que eu esqueci o nome do autor agora, mas o livro em inglês chama Understanding by Design, a gente tem em português Planejamento para Compreensão, né? Que fala, se a gente quer aprender ou ensinar alguma coisa, a gente tem que ter 3 elementos bem claros. O objetivo de desenvolvimento, né? Eu quero me desenvolver de um ponto A para um ponto B em alguma competência, né? Eu preciso ter um processo de exercício e estímulo, né? Como é que eu vou percorrer esse desenvolvimento? E eu preciso ter uma clareza de evidência de sucesso que vai chegar lá do outro lado e falar, consegui, né? Na verdade, o livro, ele inverte essa ordem. É primeiro o objetivo, depois como eu vou avaliar, e a partir daí eu defino quais atividades de desenvolvimento eu vou ter, né? Mas um jeito legal de
pensar se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que ter essas 3 definições claras. Então, se eu quero me desenvolver, fazendo analogia de novo com a academia, né? Se eu quero, por exemplo, desenvolver o músculo do quadríceps aí, né? Eu tenho claramente que eu quero desenvolver esse músculo, né? Eu tenho alguns exercícios que eu já sei que eu posso ou devo fazer para ter esse desenvolvimento, e vou ter alguma clareza de evidência de sucesso, ou medindo a circunferência, ou a capacidade de levantar uma certa carga, etc. e tal, né? Mas aí é um exemplo, uma analogia pouco cognitiva, mas muito prática, de um processo de desenvolvimento onde a gente tem objetivo, exercício com estímulo e uma clareza de evidência de sucesso. Se a gente for pensar em atividade educacional, qualquer aprendizagem que a gente pode ter, vale a mesma coisa, né? Então, essa decisão de usar ou não usar, como usar, no fundo, a quebra que a gente tem que fazer é qual a minha expectativa de desenvolver o quê? E a partir daí, decidir se eu estou querendo ir para uma terceirização ou não, né? E voltando para a escola, né, o que a gente tem hoje em dia, né? Já está estabelecido, né? O CETIC, que é um órgão que pesquisa tecnologia de informação e comunicação, fez uma pesquisa que a minha filha falou que já está errada, e muitas pessoas falaram, né? Eu mostrei para ela que ela está no ensino médio, eu falei, 7 em cada 10 alunos usam IA generativa em pesquisa escolar. É verdade, filha? Ela fala, não, é mentira, pai, é 100%. Aí, outra coisa, eu falei, os três que não responderam estavam com vergonha. Outra pessoa falou para mim, né? E saiu uma pesquisa da Ernst Young, falando que 95% dos brasileiros já estão adotando, de líderes de ranking empresariais, já adotam a tecnologia de IA. Então não tem jeito, né? Já está disseminada como uso de uma maneira geral. Só que essa realidade dinâmica, ela tem alguns alertas e oportunidades importantes, né? Esse é um gráfico que uma pesquisa que foi extensa, mas não necessariamente muito criteriosa. Eu tenho algumas críticas, mas como uma ideia geral, vale a pena ver. O que esse gráfico mostra, né? Ele tem diversas áreas de conhecimento, aí em torno de atuação profissional, desculpa, em torno do círculo, e em azul eles fizeram uma estimativa do potencial teórico de cobertura das tarefas de IA. Então a gente vê aqui, logo aqui no topo, aqui no norte, no 12 horas, administração, gestão, né? Então tem aí muita cobertura, muito potencial da IA generativa cobrir as tarefas de administração, né? Em finanças, em computação, em matemática, a gente estava falando com o professor Daniel, etc. aqui, e se vê outras áreas muito pouco, por exemplo, aqui alimentação e serviços, manutenção, etc. Você vê que a chance de substituir tarefas nessas áreas é menor. E aí o que está em vermelho é o que está acontecendo de fato de tarefas que estão sendo substituídas nessas áreas. Foi uma pesquisa feita pela Anthropic, né? Meu ponto de crítica nisso é que em cada uma dessas áreas tem tarefas e atividades muito diversas. E não está muito claro como eles levantaram isso e como eles consideraram essa diversidade de tarefas. Mas, enfim, o que a gente pode ver aqui, né? De um lado, área a área, qual o potencial de cobertura ou de realização dessas tarefas na área, que em azul, e o que está de fato acontecendo. E aí o que você pode ver, se você é um desenvolvedor de IA generativa, você pode pensar, opa, essa área que está o delta, né, a diferença entre o azul e o vermelho, é uma oportunidade de negócio. Mas se você é um educador, né, ou se você está interessado na aprendizagem, mais que oportunidade de negócio, você fala é uma necessidade de desenvolvimento humano, né? Esse espaço que existe entre o vermelho e o azul, né? É uma preocupação da gente falar como é que a gente garante que a gente se desenvolve para usar a IA ou nas tarefas que a IA não vai ser necessária, né? Então, é um gráfico bem interessante, instigante para a gente pensar nisso, né? E aí, né, vale um pouco aí a questão que foi colocada, né? O MIT fez lá atrás um experimento simples, né? Acabou fazendo um auê enorme, mas o que eles fizeram escaneamentos do cérebro de pessoas usando o ChatGPT
e não usando o ChatGPT num experimento específico, né? E o que aconteceu é tão simples quanto eu olhar a atividade muscular daquela brincadeira da menina na academia, quando ela está fazendo exercício e quando ela está deixando o motorzinho fazer exercício. Então, o que apareceu é um pouco do óbvio, mas que gera um alerta que as conexões não são feitas, os neurônios não são ativados quando a gente não está usando a nossa cabeça, né? Então, quando a gente usa para aprender, mas não usa exercitando, a gente tem um risco enorme de não estar aprendendo. A gente está confundindo é, informação, consumo de informação com aprendizagem, né? Uma resposta que vem pronta, você olha, concorda, discorda, mexe um pouquinho, faz alguma correção, ela tem uma carga de exercício cognitivo ou neurológico muito inferior do que quando você de fato tem que elaborar uma questão, pensar, fazer as conexões com o conhecimento que você já tem, ter uma fricção cognitiva para realizar a tarefa, né? Então, esse é o grande risco que a gente tem. E se a gente for pensar ao invés dessa analogia meio ah, física, pensar em algo mais orgânico, natural, a gente pode pensar em cultivar habilidades, né? Que o raciocínio, a memória, o cálculo são habilidades que a gente semeia e que a gente tem que regar, né? E se a gente não fizer isso, habilidades que não são exercitadas se perdem. Então, ao invés de pensar numa academia, a gente pensa num jardim que pode estar florido ou ele pode simplesmente secar, né? Então, ao invés do exercício, a gente está regando, dando nutrientes, causando atividade e vida em habilidades cerebrais, neurológicas, cognitivas que a gente tem que exercitar para se manter capaz. Caso contrário, a gente está terceirizando a aprendizagem e aí entra repertório, entra critério e as questões que a gente falou, né? Então, acho que o, o grande segredo quando a gente fala de cultivar o protagonismo cognitivo, é refletir em algumas questões, né? Quais habilidades eu quero desenvolver e quero manter? E aí entra exatamente na questão que foi colocada aqui. Desculpa, eu posso estar te confundindo o nome. É Parreira ou Pereira? Que eu não estou vendo aqui. Parreira, Parreira. Parreira, agora eu vi. Desculpa, Parreira. Parreira, que nem o Então, técnico. aí, essa pergunta a gente tem que fazer nos diversos níveis de educação e de aprendizagem, né? Então, educação infantil, tira a tela, tira a IA generativa, nem pensar. Se você for usar, talvez você use com o professor, preparando alguma coisa. Mas uma história que me chocou, uma vez uma professora de ensino superior, numa aula que eu dei, falou para mim, Jorge, a minha filhinha de 4 anos já está fazendo prompt. Eu falei, como assim? Daí ela falou, que eu estava trabalhando em casa, e ela veio brincar, e eu estava sem tempo, daí eu mostrei no celular, eu fiz vocalmente um prompt para desenhar um super-herói de um jeito divertido. Ela adorou o desenho, adorou a brincadeira, e agora, ao invés de desenhar no papel, ela fica desenhando, falando no telefone celular, né? Então, esse tipo de coisa vale para uma criança, vale para um jovem ensino fundamental anos finais, ensino médio, preparação para o vestibular, etc e tal, e vale na faculdade também, né? Então, na PUC, teve uma semana de letramento em IA generativa, eu conversei na fila com 2 estudantes de economia. Um deles, no último ano, já fazia estágio no mercado financeiro, mexia em IA generativa um monte, e falou, olha, tem amigo meu que não está aprendendo, que está fazendo só lição de casa com IA generativa, achando que está se dando bem. Ele falou, ele vai passar na faculdade e depois ele vai morrer na praia, né? Outra questão, como é que a gente vai ter repertório e critério próprio para pensar criticamente, né? E aí sim, aqui já é uma pergunta para adultos, né? A primeira é a decisão que o Parreira colocou, né? Que está o pessoal do NED aqui do Santa Cruz, a Carol e a Renata, que vivem isso no dia a dia, né? Falar como é que a gente vai segmentar e a gente vai desenvolver professores e os alunos para a gente garantir que eles tenham a chance e a maturidade suficiente para chegar num ponto de poder tomar essa decisão. Porque uma criança em idade escolar, a maioria delas no começo, não é elas que vão tomar a decisão, né? É a escola, é a família, então a gente tem que orquestrar essas perguntas
como adultos para propiciar para as crianças, né? E por fim, é como é que eu vou usar a IA generativa, né? Aí sim, um adulto ou alguém com maturidade para tomar essas decisões. E já que eu estou falando em como usar a IA generativa, né? Para aprender, aqui de uma maneira genérica, mas já dando algumas dicas, né? Existe sim situações que a gente pode delegar as atividades sem risco, né? Eu citei duas que eu faço bastante aqui. É, gravação de reunião, então ainda mais quando eu participo na reunião, eu anoto uns pontos, eu gravo, eu uso IA generativa para fazer ou algum modelo ou transcrição direta, e depois eu bato os pontos que eu tive com a IA generativa para garantir que eu não perdi nada, né? Me economiza um pouco, é mais um cheque, mas, assim, dependendo da reunião, vai direto para registro, vai direto para a ata, dependendo do comprometimento da ata, da responsabilidade da ata, eu nem checo, né? É mais um registro. Aí, para mim, não tem problema nenhum. Outra questão de como eu posso usar, colaborar mantendo o primeiro rascunho e análise crítica. Uma questão que foi provada também é que se a gente delega o primeiro rascunho, a primeira ideia para a IA generativa, a gente compromete sim a criatividade e a nossa capacidade de continuar tendo ideias, né? Se a gente se acostuma a dar o primeiro rascunho para a IA generativa. E a análise crítica é a análise da volta, né? Vai fazer um texto, vai fazer um trabalho, alguma coisa do gênero, dá para colaborar, mas minimamente com esse ponto de atenção. E depois, né, para exercitar de fato, é usar como antagonista provocador, é criar agentes próprios, né, e é fácil fazer isso. Eu estou justamente fazendo cursos para faculdade com essa ideia de como é que eu posso ter um agente que me provoca a exercitar a minhas, os objetivos cognitivos que eu quero manter, né, o desenvolvimento em aprendizagem que eu quero ter. Então, você cria um modus operandi da IA generativa, você abastece com repertório e você faz um bate-bola, né? É um paredão cognitivo com papéis diferentes, né? Pode ser um antagonista, pode ser um provocador, pode ser alguém que só dialoga e por aí vai. E por fim, talvez o mais importante, né, que é um risco enorme, a gente não confundir consumo de informação com aprendizagem, né? Não é vendo um vídeo no YouTube que eu vou aprender um assunto, não é pegando esse vídeo e colocando no notebook LM e pedindo um infográfico que eu vou aprender. Eu posso postar, eu posso fazer um AUE, eu posso fazer uma figurinha, mas isso nunca vai ser aprendizagem, né? Então, essas questões que são relevantes para a gente minimamente ter em mente e falar, tudo bem, né? Eu estou fazendo um universo bem genérico aqui, mas hoje em dia eu posso criar agentes, eu posso terceirizar partes das minhas rotinas de uma maneira muito fácil, muito rápida, mas as reflexões que tem que estar por trás disso tudo, basicamente são essas, né? Todo agente que eu criar, todo assistente que eu criar, por mais simples que seja, eu estou delegando parte da minha atividade para ele. Aí a reflexão é qual o critério que eu estou usando para essa delegação, o que eu estou abrindo mão e com qual responsabilidade eu tenho, tanto com o meu aprendizado quanto com o trabalho que eu vou entregar ou que vai estar embaixo disso. A ideia geral era falar isso e agora bater um papinho rápido para se a gente tiver tempo, acabou sendo 7 horas, mas a gente começou um pouquinho mais tarde. Então, meus contatos aqui, fiquem à vontade para depois tirar dúvida, contactar, etc. Parreira, vamos lá. Do que eu falei, da tua questão, o que falta ainda a gente, né? Não sei se é falar o que está se fazendo em escolas, os desafios das escolas. Eu sou assessor de 2 escolas de educação básica privada em São Paulo, né? E a realidade que está acontecendo em escola, que está acontecendo em faculdade também, escola é mais crítico, é que sim, você pode controlar os dispositivos durante a aula, você pode fazer uma formação docente, mas o controle que você tem do uso da IA generativa na casa dos alunos é muito baixo. Não dá para contar com família, não dá para contar com uma conscientização uniforme, né? Quem já teve contato com pai e mãe, e quem é responsável por criança, sabe a diversidade de critérios que tem nas famílias de uma escola. Então, o grande desafio da escola é virar essa chavinha e passa por uma decisão da gestão de assumir algumas posturas,
assumir uma jornada de transformação, porque o corpo docente você também tem uma variedade muito grande de utilização, né? E a utilização não é só um professor, uma professora que usam bem para fazer uma aula legal, mas é pessoas que nem tão conscientes que a tarefa que está mandando para casa, os alunos já estão fazendo 100% com IA generativa, ou porque o aluno aprendeu sozinho, ou porque tem um professor numa escola que não está suficientemente alinhada, um outro professor que já está incentivando a usar com a melhor das intenções. Então, por exemplo, na matéria de física, um exemplo hipotético, um professor de história usa para fazer critérios e gerar histórias e conversar com personagens históricos, né? Ele faz uma brincadeira com os alunos, e um professor do português não faz a menor ideia que está sendo usado e pede para fazer uma pesquisa. A pesquisa do professor de português vai ser 100% via ChatGPT. E se esse, ou seja lá o que for, e se esse professor não tiver o senso crítico e a consciência para olhar isso um pouco melhor, né, você vai ter na classe, isso é fato real em todas as escolas que eu passei, crianças responsáveis, que estão fazendo uma pesquisa dedicada, de punho próprio, etc. e tal, e tira lá um 7, 8 com critérios de professor, e crianças que estão querendo levar a vida do jeito mais fácil, né, ou por maturidade, ou por má intenção mesmo, e estão fazendo no ChatGPT e tiram 9,5, 10. Né? Então, o próprio valor da escola, dependendo da comunidade, dependendo das famílias, dependendo da escola, estou falando de escolas particulares de um certo nível aqui em São Paulo, começa a ser questionado pelos pais. Né? É um desafio bem interessante. Então, mas aí a questão é, você deu um exemplo que eu achei legal. Eu dei muita aula na minha vida, tá? Então, dei aula para escolas particulares, escola pública, eu durante muito tempo vivi disso, né? Então eu conheço bem esse ambiente de sala de aula. Uhum. E você colocou uma questão que assim que me parece super interessante. Você dá a lição de casa e a lição de casa o moleque vai fazer com IA. Uhum. Pergunta é, tem sentido da lição de casa? Quer dizer, nesse contexto, a gente não deveria repensar que tipo de atividade pedagógica? Porque, assim, na minha geração, a lição de casa era uma questão fundamental. Quer dizer, você ia para casa, e você tinha que responder, fazer a lista de exercícios, sei lá, fazer a pesquisa, preparar o seminário, essas coisas todas. Tem sentido isso hoje em dia? Quer dizer, e se a resposta... Porque se todos eles vão usar a IA, para mim deixa de ter sentido. Mas aí, o que substitui esse tipo de atividade extra-classe no processo de aprendizagem? Né? Quer dizer, às vezes eu tenho a sensação que os professores, os pedagogos, as escolas estão muito perdidas nesse contexto aí. E realmente não tem as respostas. Quer dizer... E aí eu fico me indagando, quer dizer, que tipo de pessoas a gente está formando no fim do dia, né? Quer dizer, a gente não está conseguindo desenvolver aqueles dois elementos fundamentais que você colocou no seu primeiro slide, que é o repertório, né? Sim. E a capacidade crítica, porque se você não tem essas duas coisas, o que você vai fazer não tem valor no fim do dia. Né? A gente tem um desafio enorme, porque a gente tem toda uma organização, um sistema escolar, um sistema educacional montado em cima de bases que não valem mais. Né? É o que você falou, né? Então, a escola ainda está um pouco restrita, ou chegando perto do ensino médio, vestibular, Enem, etc., ou das provas, porque você ainda tem um critério, que também talvez não seja tão válido, que a pessoa, alguma hora da vida dela, vai ter que fazer uma prova em que ela não vai precisar disso. Né? Então isso acaba... Mas todo o questionamento de quais são os objetivos de aprendizagem que a gente tem que perseguir, apesar da gente ter na BNCC, ter a BNCC na educação básica, tem todo o currículo já, uma expectativa de aprendizagem definida, né? Mas competências gerais, o pensamento crítico, se relacionar com conhecimento, tudo que a gente fazia, tudo que nós aqui que estamos nessa live aqui, a gente experimentou, já não vale mais. A questão é que alguma dessas coisas a gente precisa continuar mantendo, porque é o exercício cognitivo, mas mesmo o exercício cognitivo com IA generativa, pode ter jeitos mais efetivos de fazer. Mas aí você tem que considerar que numa escola você tem uma diversidade muito grande de professores, né? Você tem que fazer um movimento de mudança pedagógico grande,
que não é tão trivial e não é virar chave, né? Então, eu dentro de escolas, né, a gente faz alguns combinados de uma jornada e vai monitorando os caminhos, assim, com uma diversidade de professores de mudança, que muitas vezes a gente tem aquele provérbio que fala, a gente faz planos e o universo dá risada, né? O universo tem rido muito ultimamente, né? E ensino superior é ainda mais crítico, porque daí você tem na outra ponta o mercado de trabalho, né? Então, as expectativas de aprendizagem para um profissional, seja da área que for, um economista, um físico, um, um gestor, um advogado, hoje ele vai para uma empresa um escritório de advocacia que está usando IA à torto e direito. Então, decorar jurisprudência, teste da OAB, então tem todas essas dinâmicas que você tem que ver quais são os stakeholders da sua etapa próxima de ensino e decidir como você vai mudar as expectativas de aprendizagem, né? Uma escola particular, ela tem a comunidade escolar, que ela já está comprometida, ela tem uma proposta pedagógica, né? Ela tem a pressão dos alunos que já estão mexendo e está perdendo valor na entrega dela, ela tem professores que estão mexendo mais ou menos, e tem uma reflexão de falar, bom, e agora? Como é que é o meu jeito de lidar com o perfil do egresso que eu quero ter após 12 anos e terem passado aqui? Ainda tem concorrência, etc. Daí você vai para a educação pública, né? Que o buraco é mais embaixo. Está correndo atrás de infraestrutura, de tecnologia, de uma série de coisas, com um requinte pedagógico, às vezes baixo e às vezes muito dependente de um sistema de ensino, né? Então, a gente estava a gente praticava um modelo educacional torto, mas que estava equilibrado. E a generativa agora tirou um dos pés, né? E a gente está correndo atrás. E o que está sendo feito, Jorge? Eu tenho a Depende maior aonde. curiosidade, porque todo mundo fala, É, e tarará, tarará. Eu eu ainda vou, vou muito pelos gregos, sem a maiêutica ninguém aprende a pensar. é verdade. E isso é mais velho que a época da catapulta, então, como Mas é a que é? questão a questão, numa realidade que eu entrei em contato não faz muito tempo, é que uma coisa é a gente falar de escola privada em São Paulo, outra coisa é a gente falar de escola privada no Brasil, outra coisa é a gente falar de escola pública, né? Então, 70% das escolas privadas, se não me engano, o número é esse, escolas privadas no Brasil, elas usam sistemas de ensino que já vêm prontos, que antes era material didático, e que o professor, ou por necessidade, ou alguns por rebeldia tinham que dar, ou por falta de competência, ele era um entregador de páginas por aula. Agora, o que está acontecendo já de uns tempos para cá? Isso virou uma plataforma digital, não nem sempre muito utilizada. E agora ela tem IA generativa embarcada. Então, o que está usando, o que está acontecendo é a gente está criando uma camada de algoritmo pedagógico que está replicando esse modelo que a gente já sabe que não está funcionando, mas porque a grande maioria não tem ou braço e ou cabeça para entregar alguma coisa diferente e fica dependente de alguma coisa que vem de fora, né? Essa realidade que eu falei para vocês são escolas privadas que têm a chance de escolher ou não ter um sistema de ensino e até criticar esse sistema de ensino, né? E aí uma Agora, escola... Jorge, nessa hora que você fala disso, quer dizer, na hora que você fala de sistema de ensino, na hora que você digitaliza o sistema, porque assim, sistema de ensino já é um troço, assim, rígido, com uma certa. Na hora que você digitaliza isso, embarca a inteligência artificial, para que você precisa do professor? Pois é, muitas... Porque aí. Porque o sistema de ensino já é um negócio que você começa a questionar a própria natureza do professor. Quer dizer, o professor está Aham, lá cortando o biscoitinho ali, né? sim, Um cookie cutter, né? Como a gente diz. Na aham. hora que você digitaliza isso, você embarca a inteligência artificial, acabou, você não precisa mais de professor. É esse o cenário que a gente está indo, não? Eu tenho uma questão antes disso aí, né? Porque entra isso bem, questionar qual a necessidade do professor, mas qual é o objetivo da escola, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre os tipos de educação que nós temos, e aí
eu como programador, comecei a criar algumas classificações, né? A gente tem a educação que vem de casa, que é a educação do respeito e da hierarquia que o pai, a mãe põem com as crianças, que hoje eu acho que está falho em algumas situações. Tem a educação que vem para a escola quando você começa a formalizar conceitos, né? Em casa você aprende o que é a mesa, porque você fala assim, vem comer na mesa, ou cuidado com a mesa para não bater a cabeça. Quando você chegar na escola, você vai formalizar o que é uma mesa, né? Material, constituição, metragem, todas essas coisas que a escola vai formalizar, né? Eu vejo com a BNCC um pouco da ideia da educação digital, como é que hoje a gente faz educação digital. A gente tem um problema aí de educação financeira, né, que, de uma forma geral, tentaram colocar nas escolas, mas foi proibido, o governo não deixou, então não tem educação financeira. Falta uma educação política, né, de entender as políticas, como que funcionam os sistemas, né, para que serve uma Câmara de Vereadores, para que serve um vereador, para que servem essas coisas, que nas escolas aprendiam, mas como que isso é exercitado, né? Então, um pouco, qual é o papel da escola nesse contexto, nesse cenário? Porque, de uma forma geral, quando a gente olha isso, eu tenho um sistema de ensino, eu vejo aqui, eu tenho uma pilha de livros que o meu filho usou, ele estudou no Poliedo e tal, e hoje ele está tudo no digital, só que eles continuam fazendo a gente comprar todo o livro de papel, material, e meu filho fala, eu não uso papel, eu vou tudo no digital, eu estudo pelo digital, né? Então, assim, aí entra a questão do material, questão do livro. Então, assim, eu acho que tem um espaço muito grande aí de discussão e de entendimento que a gente possa ter, né? É isso. Eu gosto sempre de voltar para um relatório lá do século passado, da educação, os pilares da educação para o século XXI, que fala de 4 coisas, né? E essas 4 coisas acabam mudando, 2 delas acabam mudando com o tempo, 2 não. A gente tem que aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, né? Então, o ser e o conviver é uma coisa que a escola cada vez mais está perdendo e está sendo desafiada com questões de saúde mental, com toda a pressão que existe. O fazer acaba sendo um pouco um viés utilitarista e a gente acaba entregando os objetivos de aprendizagem, ou numa faculdade ou numa escola, para o que já está definido por lei ou pelo que o mercado decide. E o aprender a aprender, a gente quase nunca aprendeu. A verdade é essa, né? Então, se a gente cuidasse melhor desses 4 pilares contextualizados com uma realidade de IA generativa, a gente obrigatoriamente teria que questionar o que é aprender a fazer hoje em dia com IA generativa, né? Como eu tenho que reforçar o meu aprender a ser e aprender a conviver num mundo tão mediado por telas e por algoritmos, né? E como eu tenho que reposicionar o aprender a aprender em relação a isso. Mas isso, para uma instituição que já existe, é uma tarefa hercúlea. Para novas escolas, novas faculdades, eu vejo como um potencial caminho, olhando com essa ideia, qual é o ser humano que eu quero desenvolver, quero formar, e com base nesses pilares e com base no contexto social e tecnológico que a gente tem, como é que a gente encaixa isso? Mas para qualquer um de nós aqui que está em faculdade e escola, sabe que é muito mais fácil falar isso numa live à noite do que voltar para a escola no dia seguinte e fazer as coisas acontecerem. Não, perfeito. Minha câmera aqui deu um bug, peraí, eu tô trocando a câmerazinha aqui, eu vou pôr do lado aqui. Tô vendo se ela vai funcionar. Peraí. Deixa eu ver se minha voz está saindo bem. Deu um gap aqui. Tá. Porque eu escutei esses dias de um professor também que cuida da parte de formação de professores no colégio, e ele falou, a gente contrata uma empresa que vem dar um treinamento para os professores, super legal, todo mundo sai motivado, primeira semana, segunda semana, terceira semana, todo mundo volta para o normal, para o automático. Parece que o treinamento evapora, né? Ele simplesmente some. Então, se não tiver alguma coisa contínua,
os professores acabam indo sempre para a zona de conforto, né? Não tem falta aí um estímulo constante, né? E aí o que a empresa contrata, a escola contrata, é aquela semana de treinamento, né? Que nem a gente fez o letramento IA. Eu falei, legal, foi feito. Agora a gente tem que ter uma coisa contínua. Toda semana, todo mês tem que ter uma atividade, tem que ter uma ação, senão se perde. Se perde. Não tem o que fazer, né? E até o conceito de mudança, os conceitos de gestão de mudança que vem no mundo corporativo, né? Hoje em dia eles estão sendo reposicionados também, porque uma vez que você tem acesso a real time, a tecnologia, conhecimento, a assistência, né? Então toda essa questão de ou semana de formação pedagógica que tem em escola tipicamente no começo do semestre, ou esse tipo de coisa, né? Tudo bem, é um momento coletivo importante, de alinhamento, etc e tal, mas hoje em dia a gente tem condição de ter uma jornada contínua de dúvidas, relacionamentos e conexões entre pares, com conhecimento e com atualização, que não precisa ter mais momentos síncronos, com todo mundo junto, para fazer uma formação, né? Eu tenho uma coluna num portal de educação que eu resolvi chamar de transformação continuada, que não é formação continuada, né? Porque o processo hoje está tão mais fluido, no bom e no mau sentido, e, e tão mais rápido, né, que a gente não pode depender de interações somente, de interações presenciais, síncronas, para lidar com desafios, para aprender, para trocar, etc. Né? E é um desafio porque a gente já está tão sobrecarregado de telas e de tarefas, mas a gente tem que fazer isso, né? Como eu gosto de trazer, se a gente está usando a IA generativa de uma maneira a não resolver os desafios que a gente tinha antes da IA generativa, a gente está usando errado, né? Porque a IA generativa não pode surgir com uma coisa nova que vai dar uma carga de trabalho adicional. Ela tem que ajudar a resolver os desafios que a gente já sabe que numa escola tem, de aprendizagem, de convívio, de saúde mental, etc. Né? Uma faculdade tem, de engajamento, etc. Então, o melhor jeito de fazer é falar, gente, vamos ver os desafios que a gente tem e vamos colocar a IA generativa a serviço desses desafios. E não como é que a gente vai usar a generativa dentro da nossa casa, né? Então, acho esse é um, é um ato de inteligência humana também. O Vicente queria fazer uma pergunta, eu acho, um comentário. A Roberta, que colocaram no chat, mas eu não. Tá aqui. É que tem muita coisa, né? Vicente fala de mundo jurídico, limita a própria capacidade de pensar problemas da vida humana, inclusive está em jogo a vida. É isso aí, Vicente. Essa ideia de você criar você ter um algoritmo de decisão, né, seja jurídico, seja na área que for, que está baseado no histórico passado, né, ele não tem chance do olhar humano, da percepção do sentido, para perceber o que está emergindo e o que está acontecendo. Então, sejam decisões éticas, seja a gente fala em gestão do conhecimento, o conhecimento tácito, que não está em nenhum sistema, que não está registrado em nenhum lugar. Então, nenhum algoritmo pega isso. E se a gente se baseia só em algoritmo para tomar decisão jurídica, para tomar decisão de gestão, etc., a gente perde todo um ciclo de geração de conhecimento que obrigatoriamente passa pela inteligência coletiva e pelo conhecimento tácito de conversas, do que não é dito, da intuição, e que fica de fora, né? Então, eu vi que o Vicente falou do jurídico, a Roberta falou o viés de prompt injection em qualquer ambiente corporativo. Eu acho que é a mesma coisa, Roberta, né? Num ambiente corporativo ou em qualquer ambiente, né, essa ideia do prompt injection é você cria uma camada decisória com base nas informações que você já tem. Então você pode ir lá, bota o manual de conduta ética da empresa, você bota jurisprudência no jurídico, etc. e tal. O que a gente está fazendo é nada mais contextualizar o algoritmo com a realidade da empresa, do escritório, da escola, etc. e tal. Isso ajuda um pouco a customizar para a sua realidade, mas isso não pode em nenhum momento ser tomado como a decisão agora então é perfeita. Não é. Porque o fator humano, e principalmente a inteligência coletiva,
não existe, né, num algoritmo. E se a gente não propiciar, assim como eu falo do primeiro rascunho antes de fazer um trabalho, né, que eu gosto de fazer informações, é a gente juntar a inteligência coletiva com a inteligência artificial, depois voltar para a inteligência coletiva, porque o fazer sentido e o dar significado a tudo que acontece, a gente faz na troca humana, né? Isso fica muito mais, esse conhecimento tácito, que vira explícito, depois da troca humana, é muito mais rico do que qualquer algoritmo. Jorge, só como a gente foi citado aqui, na Santa Cruz, então só para contar um pouquinho de como a gente tem feito lá, acho que primeiro isso que você trouxe a gente tem procurado levar mesmo para as crianças pequenas, até porque elas estão imersas, né, e sabem o que que é IA, e trazem, até a Renata pode dar um exemplo aqui, mas que eles um pouco desmistificar o que que é IA, né, conversar com eles sobre isso, né, desde os pequenos de primeiro ano, que foram fazer uma pesquisa, Rê, se eu estiver errada, você me corrige, foram fazer uma pesquisa sobre um inseto que eles encontraram no jardim da sala, não, sobre e como eles iam, como esse inseto, do que ele se alimentava, e aí passa o final de semana, o inseto morre e eles vão, poxa, o chat não é confiável porque o inseto morreu, e aí surge todo um debate sobre essa questão. Até daí os meninos de sexto ano que começam a entender o funcionamento de um chatbot e como ele é produzido. Então, a gente tem procurado ir que eles desconstruam essa ideia da mágica, entendendo o funcionamento da IA, né, do tamanho deles, né, em cada série. E também a gente tem pesquisado um pouco que usos eles têm feito, daí discutir também com os maiores no ano, discutimos com eles, por exemplo, o artigo, né, o estudo do MIT, fizemos esses tipos de conversa e fizemos uma pesquisa para saber deles, né? O que vocês têm feito? Que uso vocês têm feito? E fizemos anônima, falando, gente, pode falar o que vocês têm usado. E eles trazem um tanto que tenha ajudado em lição de casa e tudo mais, mas acho que a gente foi conseguindo trazer uma crítica, porque eles não têm, pelo menos eles não dizem, enfim, ou poucos dizem, mas eles não estão substituindo ou fazendo a tarefa inteira completa, né? Mas eles estão num uso de fazer perguntas para mim, para eu conseguir estudar para a prova, tentar fazer um resumo de uma coisa mais complexa. Então, só para te contar um pouco como está lá, e acho que dos desafios é trazer a formação de professor, que a gente está fazendo, caminhando aos poucos. A gente soltou agora uma diretriz interna para colocar todo mundo, de certa forma, no mesmo, né, como é o uso responsável, o uso ético ali, já no começo do ano, no final do ano passado. Acho que é isso. Sei. Legal. Comentar um Obrigado, pouquinho Carol. aqui, imagina. Eu vi que a Patrícia colocou aqui também. Sustentação de argumentação na saúde, né? Jorge, enquanto você lê aí, deixa eu só dar um toque para o pessoal. Eu coloquei no chat, o nosso e-mail é o nucleolumen@pucsp.br, né? Se alguém quiser fazer contato e se cadastrar. Eu queria fazer um comentário, Jorge, uma brincadeirinha, né? Mas depois de tudo que a gente ouviu e pensou, e estamos pensando aqui, né? É interessante a gente voltar para o início, isso vai estar gravado, né? A Camila também pode passar para quem quiser o YouTube, onde vai ficar depositado essa nosso bate-papo. Mas voltando para o teu início, né? Eu fico pensando, né? Realmente atirei o pau né? No gato. Mas se a gente pensar bem, né? É bem limitado. Se a gente pensar bem, né? Quando a gente saber a próxima palavra, né, Parreira? Tem que ser coisas mais triviais, né? Que é o que você mostrou, que é o que rola, né? Agora, como você falou, onde é que vai surgir os novos poemas, novos romances, novas teorias, novos pensamentos? Não é no pau no gato, né? Então, mas esse é um bom ponto, né, Zé? Porque assim, eu tenho pensado hoje em dia, assim,
eu acho que já tem muita literatura e muito livro escrito por IA, e que a gente nem sabe, né? Porque e o que me deixa assim bastante curioso sobre para onde evolui a criatividade humana, né? Quer dizer, a gente vem de um mundo onde arte, literatura eram produtos da criatividade de pessoas, de grupos de pessoas, de escolas, de repente a IA ela só vai combinar coisas que já foram feitas de uma certa forma e tem um canal no YouTube que eu sigo, é um músico, e outro dia ele fez um vídeo que eu fiquei absolutamente chocado. Ele compôs uma música, mas ele compôs uma música na IA. Ele colocou lá um tema, a IA fez a letra da música e a banda era por IA, o cantor era IA, tinha a cara do cantor, a biografia do cantor. É um negócio indistinguível do que é uma gravação normal. É indistinguível, é literalmente indistinguível. Então, parece aquilo que tinha no 1984 de George Orwell, que o computador compunha as músicas lá para as massas, lá, né? Aquela coisa, uma coisa muito, muito estranha, assim, o caminho da criatividade humana nesse universo aí, muito estranho. Eu acho que é legal. Eu estou vendo aqui a Patrícia e a Raquel colocar na questão de sensibilidade, de intuição, etc. Isso, de fato, os canais sensoriais que a gente tem no algoritmo são infinitamente inferiores aos canais sensoriais nossos, humanos, né? Então, lidar com o que está emergindo, com o que está acontecendo, seja um médico, né? Que uma coisa é né? Eu brinco com isso quando estou com professores, né? Se todo mundo usar a IA, qual vai ser a sua diferença? Cadê o Parreira nessa, nessa solução de IA, né? Então, um médico, uma pessoa que já vai lá e já digita todos os sintomas que ela está sentindo, ou que ela acha que ela tem, e faz uma pré-consulta com IA generativa antes de ir no médico, né? Qual o valor agregado do médico se essa IA tiver 100% certa, né? É ver a pessoa, é explorar coisas que a pessoa não está percebendo que ela tem, é perguntar à pessoa, e é coisas que não estão registradas, né? Então, isso vale para o médico, vale para um professor, vale para um gestor, para um líder de organização. Então, eu acho que essa parte que a gente não pode perder, e vale para a criatividade também, né? Uma coisa da criatividade é combinar tudo que já foi feito. E isso eles conseguem bem, né? Você dá um pé de rock, um rock com tal banda, com tal estilo, etc e tal, é, combina a música, faz uma paródia, mas e a novidade, né? Aquilo que não apareceu ainda, né? Isso eu acho que é o que a gente mais tem que, tem que defender, e aí eu sempre gosto de brincar, e eu nunca deixo de falar aquela frase provocativa: quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Né? Porque toda vez que a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez, é garantido que nenhuma IA viu isso ainda, pelo menos não de você. Né? Então, esse é um pouco de inteligência humana nesse mundo algoritmizado que a gente tem, e que vale a pena, entre tantas outras coisas, a gente exercitar para manter. Né? Mas aí a primeira vez que você fizer uma coisa pela primeira vez, a IA já vai ver. Ah, mas eu, eu não, eu não tenho controle, ainda bem, e nem ideia de como essa frase vai impactar cada um de vocês. Né? Então, essa coisa do humano para o humano também é uma coisa que a AI não controla. Talvez esteja gravada aqui, né? Essa frase vai estar gravada, vai aparecer no vídeo, etc e tal, mas o que cada um de nós vai fazer com ela, né? Depende de cada um de nós. Mas na hora que o Zé Luiz publicar isso no YouTube, tudo isso que a gente está falando aqui. Mas é verdade. Muito bom, turma. Estamos chegando ao final. Camila, dá uma olhada que já tem, acho que a Renata colocou o e-mail dela. Cadastra ela aí. Muito bem-vinda aí a turma do Vera Santa Cruz. Santa Santa Cruz. Cruz. Santa Cruz. Eu tenho minha família, uma parte dela ligada ao Santa Cruz. Muito legal. Grande escola. E Jorge, foi muito bom. Obrigado a todos.
agitou aqui os nossos pensamentos. Parreira, você está bem preocupado, achei interessante eu perceber a sua. Você sabe, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Assim, esse é um tema que me preocupa bastante mesmo, de verdade. E a gente segue ainda nesse mês com algumas atividades do grupo da Ana e do grupo da Patrícia, né? O grupo Planeta Vegetal, questões alimentação, clima, e a Patrícia, questões da medicina. Estamos atacando a questão do envelhecimento, saudável ou não saudável, esses problemas. E no segundo semestre, outra rodada de IA, tecnologia e toda essa conversa. Jorge, super, muito obrigado. Continua firme aí na tua caminhada, porque vai nos ajudando bastante. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela participação ativa de vocês. Prazer ter todo Obrigada. mundo aí até o final. Obrigado, sensacional. Muito bom. Tchau, Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigada. Tchau, Renato. Obrigada. Tchau, boa noite. Maravilhoso. Tchau, boa Perfeito. noite. Boa Tchau, boa noite. noite. Obrigado, Camila. Obrigado, Luiz. Obrigado, Camila. Imagina, Você encerra a gravação, Camila? encerro. Legal. Depois vamos ver se você